Meus irmãos, a paz do Senhor, quantos estão felizes? Estou grato a Deus por estar retornando a esta casa, desta feita, ter a oportunidade, mais uma vez, nosso pastor, de conceder a sua tribuna para nós deixar uma palavra da parte de Deus. Eu quero deixar um texto, o livro de Lucas capítulo 7, glória a Deus. Lucas capítulo de número 7 e o versículo de número 12. Lucas capítulo 7, versículo de número 12. Que diz assim: E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ele ia uma grande multidão da cidade. Amém? Pode sentar, fica à vontade. Meus irmãos, nós estamos aqui diante de um texto muito maravilhoso, que quando alguém fala livro de Lucas, alguém já até direcionar, sei quem vai falar, a viúva de Naim. E tanto ser um texto pregado, falado, que nós já tem ele na mente, e é sobre ele que eu gostaria de chamar a sua atenção, para falar algumas coisas acerca desse texto, aonde a Bíblia fala que o Senhor, ele está na região de Cafarnaum, está ensinando, está pregando, e é interessante que Cafarnaum para o Senhor era como se fosse um quartel-general, de onde ele chamava os seus discípulos à parte e ensinava. Mas a Bíblia diz que certa feita, ele estando em casa, a casa se encheu, porque aonde Jesus está, aonde Jesus vai, as multidões tinham prazer de ir lhe ouvir, porque quem não quer ouvir o Senhor ministrar? Então as multidões aonde o Senhor se apresentava, eles iam na intenção de ouvir a palavra de Deus. Tinha uns que iam por interesse, por pão e peixe, mas tinha outros que iam para ouvir a palavra de Deus. Então eu louvo a Deus porque você veio não por algo ou por alguém, mas você veio para ouvir a palavra de Deus. Então a Bíblia conta que o Senhor está em casa e de repente ele recebe uma mensagem, um recado, pedindo que fosse até a casa de um certo centurião. E a Bíblia conta que Jesus, ele vai, atende aquele pedido, mas antes de chegar até a casa daquele homem manda mais 2 criados e diz: diga para o Senhor que não precisa vir, porque eu também sou o Senhor. Eu dou ordem que vai e ele vai, que ele fica e ele fica, mas eu não me achei digno de receber o Senhor debaixo do meu telhado. Mas diga para ele que mande somente uma palavra, e eu sei que meu servo vai ser sarado. Olha só que quando Jesus, ele ouve aquela palavra, ele fica maravilhado, dizendo: nem em Israel eu achei tanta fé que nem eu achei naquele homem. E a história diz que quando aqueles servos chegaram na casa daquele senhor, aquele servo já havia sido curado. E alguém perguntou: qual foi o momento que ele falou? Foi tal hora. Então foi nesse momento que o criado pulou da cama, porque quando o Senhor libera a sua palavra, milagres acontecem.
não precisa de muita coisa, ele só precisa liberar a sua palavra. E a Bíblia diz que quando a palavra é lançada, ela não volta vazia. Eu quero acreditar que eu não sei o que você está precisando, mas eu profetizo nessa noite que a palavra está sendo liberada e um milagre vai acontecer na sua vida, porque quando ela vai, ela não volta vazia. Então o texto fala que do nada Jesus sente um incômodo e ele sai da região de Cafarnaum e vai até uma aldeia chamada Naim. Agora imagine só, era cerca de 40 quilômetros que ele ia caminhar até essa cidade, até essa pequena aldeia. Eu fico imaginando que a gente que às vezes anda de Uber, anda disso e daquilo, de carro ou moto, a gente quando vê os quilômetros fica aperreado, porque nós queremos chegar logo, falta 5 quilômetros, e você vê que é quase 1 hora, 2 horas para chegar. E eu fico imaginando Jesus caminhando 40 quilômetros a pé, até chegar a esta cidade. E o que eu fico mais maravilhado é que quando ele vai, ele não vai para passear. Quando ele vai, ele não vai para olhar o ambiente. Quando ele vai, ele já tem mente, ele já tem um foco, ele já sabe o que vai fazer. E o texto diz que ele vai até esta cidade. E quando chega lá, a Bíblia diz, e chegando perto da porta, isso aqui é interessante, porque o texto no grego fala, e chegou perto. Esse chegou perto simboliza causar aproximação. Jesus queria entrar na cidade, queria entrar no ambiente, mas ele queria achar uma brecha para poder entrar. Não é de qualquer forma que Deus entra na nossa vida, ele tem que encontrar uma. Então repara que quando o espaço é aberto, ele imagina, eu sei por onde eu vou entrar na cidade. E o texto diz que ele sai 40 quilômetros, caminho de um dia, e ele chega lá, mesmo na hora que o enterro vai sair. Vou repetir, ele chega mesmo na hora que o enterro ia passar pela porta, mas antes de chegar na porta, a Bíblia diz que ele para na porta. E quando ele chega perto, que quer dizer, causar aproximação, o Senhor está dizendo, é por aqui que eu vou entrar, é por aqui que eu vou me aproximar, é por aqui que eu vou se achegar para entrar nesta cidade. Repare que o texto diz, que quando ele chega na porta, a mulher estava vindo, a multidão estava vindo. Alguns dizem que com Jesus estava a multidão da alegria, e com aquela mulher estava a multidão da tristeza, porque estava chorando aquele defunto que estava morto. Agora observe que a Bíblia diz que enquanto ele estava vindo, Jesus estava na porta. Aí eu pergunto, você que está na porta, você tem 2 acessos. O primeiro acesso é olhar o que está fora, e o segundo acesso é olhar o que está por dentro. Então quem está na porta está dividido, está olhando o que está dentro e o que está. Aí aonde é que Jesus vai parar? Vai parar mesmo na porta, porque de um lado ele está vendo por fora, mas pelo outro lado ele está vendo por. Só Deus tem o poder de enxergar nós por dentro. Só Deus tem o poder de enxergar o que você está sentindo, está dentro da sua alma. O homem não tem, porque às vezes o homem olha e vê você sorrindo,
porque nós não queremos demonstrar tristeza, não quer demonstrar fraqueza, porque para alguns que ministra, que é pastor, que está na liderança, não quer passar tristeza, não quer passar insegurança, mas às vezes nós estamos inseguros, às vezes estamos tristes, às vezes estamos abatidos, mas nós como ministros de Deus, que recebemos força, recebemos a graça de Deus, nós passamos não a tristeza, mas a alegria do Senhor na nossa vida, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Certa feita, Paulo foi orar e Deus tira esse espinho da carne. Eu disse: não, Paulo, deixa ele aí. Mas Senhor, não. Por quê? Porque a minha graça lhe basta. Porque quando você pensa que está fraco, aí que você está forte. Porque é na mente que nós achamos que somos fracos, é na mente que nós achamos que vamos perder, é na mente que nós achamos que não vai dar certo, mas o Senhor chega na nossa mente e diz: você pode todas as coisas naquele que lhe fortalece. Quando a nossa mente pensa em ser bombardeada, o Senhor chega e diz: ei, dos demais irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, para que podeis estar firmes contra as ciladas e as astúcias do diabo. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais estar firme, sobretudo o capacete da salvação. Para quê? Porque antigamente na guerra se usava o capacete para não ser atingido na sua cabeça, porque aqui aonde pensamos, aqui é onde nós vemos, onde ouvimos, onde falamos, e é isso que o diabo quer arrancar de nós: a nossa visão, a nossa mente, roubar a nossa fala, que é a nossa adoração e a nossa oração, e roubar a nossa audição, que é a sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Mas antes que isso aconteça, a Bíblia diz que Jesus, ele chegou primeiro. Antes da mulher sair, ele chega na porta e diz: eu conheço o que está por dentro, eu sei o que está se passando por dentro. E o interessante é que ele vai até a mulher e diz: mulher, não chores. Agora eu imagino aquela mulher, a dor que ela está sentindo, a tristeza na alma, o Senhor chegar e dizer: mulher, não chores. Isso não é palavra de consolo, porque quem perde um filho não se fala isso, porque ela está chorando horrores. Aí o Senhor chega e diz: não chores. E o interessante aqui é que quando o Senhor fala isso para ela, o Senhor só direciona essa palavra para ela. Você não vê ele conversando novamente com ela, mas a palavra para ela somente é: não chores. Por quê? Porque o texto diz que enquanto ele fala isso para ela, ele sai de onde ela está e vai até o menino que estava deitado numa maca, no esquife. Maca, esquife é uma cama onde se colocava o defunto sobre ela. Não é que nem hoje, que tem um caixão perfeito, bem bonito. Não, naquele tempo não. Porém a história diz que ele está deitado sobre uma maca, e o Senhor chega e vai tocar no esquife. Não toca no defunto, porque para os judeus isso aqui era abominável. E o Senhor, ele é perito em fazer milagres. E quando ele toca no esquife, o texto diz: e aqueles que levavam pararam. Vou repetir: quando ele toca no esquife, o texto diz: e aqueles que levavam paravam. Tem muitas pessoas que podemos até traduzir esse esquife, essa maca, podemos até trazer uma tradução sobre isso, que tem muitas macas,
Tem muitos esquifes que está levando muitos jovens para o buraco, para o cemitério. Isso podemos traduzir por drogas, por coisas ilícitas, que ele pode até não perceber porque está morto, mas está sendo levado, está sendo direcionado. Enquanto isso está acontecendo, tem uma mãe chorando, tem uma mãe desesperada, tem uma mãe derramando lágrimas. Por quê? Porque o intuito da mãe não era ver seu filho deitado na maca, não era ver seu filho levado para o cemitério, mas o desejo dela, como ele era o único filho, é que ele fosse o provedor, é que ele fosse aquele que iria ajudá-la, aquele que fosse a sua força na sua velhice. Mas agora ela vê o seu filho deitado numa maca. Aí eu pergunto para você: o que fazer quando não há o que fazer? Essa mulher não poderia fazer nada, porque quando a morte vem, ninguém tem o poder sobre ela a não ser Jesus. Porque todas as vezes que o Senhor se encontrou com a morte, todas ela venceu, todas ele venceu. Todas as vezes que ele se encontrou com a morte, ele está dando de goleada, porque nenhuma eles venceu. Porque esta aqui, a morte, lá em Betânia foi vencida. Essa morte aqui também vai ser vencida, porque aonde ele chegou, a morte não tem poder, porque ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que esteja morto, se crê em mim, viverá. É o Senhor dizer para alguém aqui: eu não sei quem está morto na sua casa, mas se você crê em mim, ele vai ressuscitar. Isso aqui é uma morte física, mas estou falando de uma morte espiritual. Tem muitos jovens mortos espiritualmente falando, mas que nessa noite eu acredito que o Senhor está tocando no esquife, dizendo: para de carregar ele para o cemitério, porque o lugar dele é na minha presença, é de pé, fazendo a minha vontade, que é boa, perfeita e agradável. Então, quando ele toca no esquife, eles param. Eu louvo a Deus, porque antigamente nós estávamos deitados numa maca, estava sendo levado para o cemitério, mas ele chegou em Naim, meu pastor, e tocou na maca, e dizendo: você não leva ele mais para o cemitério. A prostituição não vai levar para o cemitério, a droga não vai levar para o cemitério, a cachaça não vai levar para o cemitério, porque o Senhor chegou em Naim e diz: daqui você não passa, daqui você não vai passar, porque pode até ter planejado bem direitinho, mas quando eu chego, eu dou vida. Quando eu chego, eu restauro. Quando eu chego, o que está separado, eu começo a juntar. Então repare que o texto vai dizer para nós que quando ele chega na porta, ele diz: não chores, porque o que faz você chorar, hoje eu vou dar um basta. Vou repetir: não chores, porque o que está fazendo você chorar, perder noite de sono, eu vou dar um basta. Então o texto dizia: os que levava, parava. E o que é mais interessante, é porque naquela época, por mais simples que seja o cortejo, tinha que pagar umas mulheres para chorar a miséria dos outros. Porém o texto diz que ela cantava: já se foi um herói, esse era, mas não é, esse era a esperança, mas a esperança já se foi.
Então ela chorava, ela lamentava, como pode isso acontecer? Mas eu louvo ao Senhor, que quando Ele chega, Ele já sabe o que vai fazer. Ele não veio aqui ser ensinado, Ele veio aqui porque Ele já sabe o que Ele vai fazer. Ele veio aqui porque Ele já sabe o que vai fazer na tua vida, na tua história, na tua casa. Repare que Ele dá um basta naquele enterro e dispara. E o texto diz que Ele olha para o menino e diz: menino, levante. E o menino levantou. Isso aqui é maravilhoso, porque a Bíblia diz que quando ele levanta, ele pega na mão do menino e entrega na mão da sua mãe. Por quê? Porque a Bíblia diz que aqueles que choram, eles voltam com alegria. Aquela mulher estava chorando, mas Jesus chegou para trazer alegria. E aquilo que ela precisava e necessitava, o Senhor entregou nas suas mãos. Isso aqui, para não encerrar agora, é interessante, porque quando aconteceu o milagre, se havia um cântico, cadê a bandeira para nos ajudar? Havia um cântico, o cântico dizia: já se foi um herói. Mas quando o menino se levantou, o texto diz para nós que o cântico foi mudado, a história foi revertida, porque quem cantava já se foi, vai ter que mudar o cântico, e o cântico agora é: Deus levantou, Deus visitou, Ele chegou, Ele mudou. E o texto diz que quando isso acontece, todos se maravilhavam e cantavam: Deus levantou, Deus chegou, Deus mudou, Deus transformou, Deus salvou. E eu profetizo na sua vida, levanta a mão se você crê. Deus chegou, Deus levantou, Deus fez, Deus aconteceu. E o milagre nessa noite tem endereço certo e vai alcançar a tua casa, a tua família e a tua parentela. Porque o milagre tem endereço certo. É você que tem chorado, é você que tem pedido, e o Senhor não é injusto em lhe abençoar. E nessa noite Ele chegou para dizer: eu cheguei para mudar o cenário. Amém? Você crê nisso? E eu quero agradecer ao Senhor pela oportunidade de estarmos aqui reunidos e louvando a Deus, porque a história diz: se Deus fez um milagre nessa autoria, é porque grande projeto Deus tem na vida deste menino. E eu creio, se Deus visitou você nessa noite, porque Deus tem um grande projeto na sua vida. E o cântico vai ser: Deus levantou um grande profeta em nosso meio, e esse profeta é você. Olha de ladinho para alguém para encerrar e diga: esse profeta que Deus levantou hoje é você.